Olá, eu sou Vanessa Sobral e hoje o tema aqui no Falando sobre Vinhos é a harmonização entre vinho e comida. Bom, esse é um tema que eu demorei um pouco para falar sobre ele porque é uma coisa muito pessoal o paladar, né? Cada um tem o seu paladar, tem as suas preferências. Então resolvi fazer um apanhado aí de dicas, de sugestões para você entender melhor o que pode dar certo, o que tem mais chance de dar errado aí nesse mundo de opções que a gente tem entre combinação de vinho e comida. Bom, em primeiro lugar, vocês precisam entender uma coisa. Os vinhos, eles têm um corpo, e esse corpo pode ser leve, pode ser médio ou pode ser encorpado. Para vocês entenderem melhor, imagina o que é a sensação da água na sua boca. Quando você toma uma água, ela é diferente de um suco de laranja, não é? O peso que você sente entre a água e o suco de laranja é diferente. Agora imagina um suco de manga. Um suco de manga é bem mais concentrado, bem mais pesado. Isso eu estou dando exemplos assim extremos, mas no vinho essas diferenças são mais sutis, mas elas existem também. Então nós temos os vinhos mais leves, os médios e os encorpados. Por que eu estou falando isso? Porque os principais fatores aí para combinar vinho e comida é tomar por base esse peso. O peso, a comida mais leve, ela combina com o vinho mais leve, e a comida mais pesada com o vinho mais encorpado. Para vocês entenderem melhor, eu vou dar alguns exemplos. O que seria uma comida pesada? Bom, são carnes assadas, carnes de caça, um churrasco, um bifão. Isso são carnes ricas em proteína, né? Por isso mais pesadas e que combinam então com vinhos mais encorpados. Exemplos de vinhos assim seriam um vinho da uva Cabernet Sauvignon, um vinho Taná, um vinho Syrah também. São vinhos mais encorpados, então tem muita chance de dar certo. Em contraposição, comidas mais leves como um peixinho cozido no vapor, uma carne branca, vão melhor com vinhos também mais leves. Exemplos de tintos leves seriam Beaujolais, Pinot Noir, Valpolicella e também alguns vinhos brancos também tem grande chance de dar certo. Bom, outra coisa que a gente deve levar em consideração é a acidez. A acidez do prato deve combinar com a acidez do vinho. Um macarrão com um molho de tomate bem ácido vai bem com um Chianti, que é um vinho lá da Itália, também de elevados níveis de acidez. Assim como uma saladinha de um mix de folhas verdes temperado com limão e com vinagre, é uma coisa bem ácida. Vai bem com vinhos brancos ácidos, vinhos jovens como o Sauvignon Blanc, né? É um vinho vibrante, vamos dizer assim. Bom, as sobremesas devem combinar também com vinhos doces, que sejam de preferência do mesmo grau de doçura dessa sobremesa ou até um pouco mais doce. Por exemplo, uma sobremesa à base de chocolate com castanhas, com frutos secos, né, nozes, vai muito bem com vinho do Porto doce. Vocês podem experimentar que essa combinação é muito boa mesmo. Ou as outras sobremesas em geral vão muito bem com os vinhos de colheita tardia, que são também vinhos bem docinhos. Até, olha, é uma coisa interessante, os queijos bastante salgados também vão bem com vinho doce. Essa oposição de sabor também cai muito bem. Um exemplo é o queijo Roquefort, né, que vai bem com o vinho Sauterne. O Stilton também vai bem com o vinho do Porto, é uma combinação clássica essa. Agora, o que não vai bem são comidas muito salgadas com os vinhos tânicos. Isso aí também já não vai legal. O peixe também, peixe muito gorduroso, um salmão gorduroso, não vai bem com os vinhos tintos tânicos. Isso vai acabar gerando um sabor metálico na boca, que não é interessante. Uma outra dica, os alimentos gordurosos, isso eu estou falando de gordura vegetal, não animal, eles vão bem com os vinhos ácidos, porque essa acidez do vinho parece que limpa a boca e deixa você preparado para enfrentar mais um pouco desse prato gorduroso que é mais difícil de comer. Bom, isso que eu estou falando hoje, gente, não são regras, são dicas, porque existem várias formas de você preparar um prato que pode agregar sabor ou então amenizar sabor a esse prato. Então tudo isso deve ser levado em consideração. E também nunca esquecer do molho, porque o molho geralmente é o que predomina, né, na comida. Então às vezes você está pensando em combinar com aquele prato, mas aí ele está acompanhado de um molho muito cremoso, uma coisa que vai sobrepor totalmente o gosto daquele prato. Então a gente tem que sempre levar em consideração o molho que está sendo usado.
Bom, outra dica também para vocês, que vocês podem sempre estar associando a comida típica do lugar com o vinho típico do lugar. Isso é uma coisa que sempre dá muito certo, né? Por exemplo, lá, como eu falei, a macarronada com o vinho Chianti clássico é uma grande sugestão. Bom, ficaram aí as minhas dicas. Mais dúvidas vocês podem me contatar pelo e-mail vanessasobral@ig.com.br e até a próxima.